Vamos ao texto desta noite. Abra sua Bíblia, se você puder, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. 17. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Nós vamos receber a mensagem do Senhor nesta noite. Eu creio que esta palavra pode direcionar a sua vida. Então, aproveite esses poucos minutos que temos. Daqui a pouco, ainda no restante desta noite, você vai poder ficar com a sua família, vai poder jantar, tomar um lanche de repente aqui na cantina, enfim, fazer o que você quiser, mas agora tenta deixar sua mente aqui. Deixa sua mente aqui. Tenta ouvir com atenção, receba com humildade a palavra de Deus e deixa que o Senhor fale com você. Pai, nós te louvamos pela porção da tua palavra que nós acabamos de ler. Nós te damos graças, meu Pai, por esta oportunidade. Espírito Santo, nós te pedimos, fala conosco. Senhor, nós somos carentes da tua voz. Se o Senhor falar ao nosso coração nesta noite, nunca mais será o mesmo. Se o Senhor falar, a minha alma entende, os meus medos vão se dissipando. Se o Senhor falar, eu tenho criatividade. Se o Senhor falar, o meu coração hoje, eu tenho direção. Pai, nós precisamos do Senhor nesta hora. É o Senhor que nos conhece, é o Senhor que sabe quem nós somos, é o Senhor que sabe para onde vamos. Por isso, fala, Pai querido, com cada um de nós nesta noite. É o que nós te imploramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, na jornada da vida, nessa nossa caminhada, a gente costuma andar com pessoas parecidas com a gente. Isso é muito comum, não é normal, mas é muito comum, porque andar com pessoas iguais nos faz sentir bem. Se cercar de pessoas parecidas, iguais a nós, nos faz sentir pessoas normais. Nós temos essa tendência, sabe? Quando nós estamos bem, quando
tudo está legal. Nós queremos estar perto, queremos caminhar com pessoas que também estão bem. A gente quer andar junto, a gente quer tomar um lanche junto, quer passear junto. Agora, o inverso também é verdadeiro. Quando não estamos bem, da mesma forma, andar com pessoas que têm a mesma dor que a gente, andar com pessoas que têm uma dor igual, uma aflição parecida, um problema igual. Andar com pessoas, tanto quanto a gente, para essas pessoas as coisas não estão indo bem, andar com essas pessoas que para elas também as coisas não estão indo bem, faz bem para a gente também. Isso é muito comum. Então a gente, quando tudo está bem, queremos andar com pessoas que para elas tudo está bem. Quando a gente não está bem, é comum, parece que há um imã que nos puxa, que nos atrai a essas pessoas que têm os mesmos problemas iguais. Algumas questões desse texto, quando a gente lê de forma rápida, passam despercebidas. A gente precisa de um pouco de empenho para perceber toda a riqueza de detalhes desse texto. Desses 10 leprosos que nós lemos aqui, um deles mudou radicalmente a sua história. Quando a gente observa o começo da história desse leproso, esse leproso que, quando foi curado, voltou para agradecer a Jesus pela cura, a Bíblia não fala o seu endereço, a gente não sabe qual é o seu nome, há poucas informações sobre ele, a não ser que ele era um samaritano, apenas. Um samaritano doente. Um samaritano leproso, que estava junto com outros doentes, leprosos. Mesma doença. A impressão que eu tenho é que esse leproso vivia numa espécie de colônia de leprosos. Ele e mais outros 9 leprosos, parece que montaram uma comunidade. Eles andavam juntos, eles estavam sempre juntos, eles se ajudavam, eles partilhavam seus sentimentos, partilhavam talvez bens materiais, eles procuravam juntos lugares, quem sabe, para dormir. Por quê? Porque você sabe que para um leproso, socialmente dessa época, era complicado viver, porque era uma doença impura. A lepra era uma terrível doença que provocava tumores, manchas, fazia com que a parte afetada perdesse a sensibilidade, apodrecesse. Eles não tinham acesso à igreja, eles não tinham acesso ao templo, eles eram proibidos de andar pelas cidades, eram restritos a viver vagando, e ainda quando andavam pelas ruas, eles tinham que gritar: um leproso se aproxima, imundo, imundo. Foi por isso que esses homens saíram ao encontro de Jesus. Mas algumas vezes nós temos os mesmos sentimentos e reações parecidas com esses leprosos do nosso texto.
A gente costuma nos cercar de pessoas parecidas conosco, só para a gente se sentir meio normal. Nessa época não havia medicamento para a lepra, não havia hospitais, nem tratamento específico, então existia uma necessidade deles andarem juntos. 10 leprosos caminhando juntos. E eles estão fora da cidade. Porque no texto você viu que Jesus passa por fora, por aldeias, e encontra esses leprosos fora da cidade. Tanto judeus quanto samaritanos. E judeus e samaritanos, eles não se davam muito bem. Porque os samaritanos eram um povo muito misto, sabe? Eles não eram nem 100% judeus e nem 100% de Samaria. Eles olhavam para as coisas de Deus com um certo desprezo, mas eles estão juntos. Veja, eles estão juntos, unidos, claro, por conta da lei, Levítico 13. Todos os leprosos deveriam ficar fora da cidade. Mas eles não estão juntos aqui, ou não estavam juntos, porque queriam uma cura. Quem está me acompanhando? Eles estavam juntos porque queriam viver junto com alguém que se parecesse com eles. A impressão que dá é que a dor não dói tanto junto com alguém que tem a mesma dor. Quando a gente anda com alguém que tenha a mesma dor. Parece que alivia a miséria, parece que alivia a aflição. Quando andamos com pessoas iguais, ou seja, que têm a mesma dor, o mesmo problema que nós, parece que dói menos, parece que alivia o sofrimento. Pensa, eu tenho um problema, eu vivo com outros que têm problemas semelhantes ao meu. Quem é que vai estranhar a minha dor? A minha lepra? Eu tenho problemas, tenho aflições, mas gosto de ficar perto de pessoas aflitas, com problemas semelhantes ao meu. Quem é que vai ter preconceito de mim? Quem é que vai me achar nojento quando estou com pessoas iguais? Isso, em algum momento, pode até causar uma sensação de descanso, de calmaria momentânea. Eu acabei de falir, então eu estou perto de amigos falidos, aí nós nos sentamos à mesa e cada um começa a falar da sua falência, e parece que a falência de ninguém machuca. Eu estou doente, aflito, preocupado, com medo, aí eu vou e monto uma rede, um grupo, e a gente vai caminhar junto, a gente vai tomar um café junto, a gente vai passear junto. Isso traz um sentimento aparente de que está tudo bem. Então há um objetivo ali, não é curar. O objetivo não é ficar melhor. O objetivo é que a minha falência, o meu erro moral, a minha aflição não me incomode. Porque quando andamos com pessoas parecidas, nós nos sentimos normais. Há uma sensação de menos mal. Afinal, eu encontrei alguém igual a mim, com problemas parecidos. E essa disfunção acontece muito hoje com muita gente. Quantos de nós aqui, irmãos, já não montamos uma colônia,
uma rede de apoio com pessoas que a única coisa que nos une a elas são os nossos problemas. Então, no diálogo aqui de Jesus com esses leprosos, a única coisa que o texto fala deles é o que eles tinham em comum. 10 leprosos. 10 leprosos ou 10 pessoas com a mesma doença. E por que eles são leprosos? Eles estão fora de Jerusalém. Oi, tudo bem até aqui? Eles estão fora de Jerusalém. Eles não podiam entrar lá. Agora presta atenção. Não podiam ir para Jerusalém. Não podiam chegar perto do templo. Não podiam entrar na cidade. Não podiam entrar no templo. Por quê? A religião, os negócios, a sociedade, as famílias não permitiam. A religião dizia não para eles, os negócios diziam não para eles, a sociedade dizia não para eles, as famílias os mandavam para os leprosários. Deixe-me lançar aqui uma primeira mensagem dessa palavra. Eu quero dizer que muitas vezes, quando os ambientes nos rejeitam, logo nós procuramos o igual. Cuidado com o que você faz quando não está bem. Cuidado com o que você faz quando aparentemente você não sabe como resolver os seus problemas. Porque há uma tendência de, no desespero, de se sentir melhor, montar uma coluna de crise para aliviar a sua dor, aliviar o seu sofrimento, aliviar a pressão. Cuidado, porque quando você entra num grupo de iguais, é muito difícil sair dele. Agora tem algo interessante aqui, irmãos. Esses 10 leprosos nunca colocaram o pé na igreja. Nunca, não porque eles não queriam, porque a igreja não permitia. Nunca foram aceitos para o culto. Mas eles, eu acho isso lindo, eles veem Jesus e eles o reconhecem. E eles gritam em alta voz. Reconhecer Jesus, essa é a grande necessidade hoje. A grande necessidade hoje é de reconhecer quem é Jesus. Jesus é o caminho para a vida recomeçar, irmãos. Se você o reconhece na sua dor, se você o reconhece no meio do seu vale, se você o reconhece no meio da sua dúvida, se você o reconhece no meio da sua aflição, se você o reconhece no meio da sua crise, esse é o pontapé inicial para algo começar a mudar na sua vida. Reconheça, identifique quem é Jesus na sua história. Quando nós sabemos quem é Jesus e quem nós somos nele, nenhuma aflição dura para sempre. Esses homens o reconhecem na sua dor. No versículo 13 nós lemos, eles gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Você reconhece a igreja, você reconhece os pastores, você reconhece esses irmãos, você reconhece esse irmão que está sentado ao seu lado, você reconhece os que frequentam esse altar. Reconheça também quem é Jesus. Às vezes a gente reconhece quem é a nossa pastora. Nós reconhecemos quem são os nossos pastores e damos-lhes créditos. Mas às vezes na nossa dor não reconhecemos quem é Jesus na nossa caminhada, na nossa trajetória. Eu preciso falar com alguém aqui nesta noite. Reconheça quem é Jesus na sua história. Aí vem a resposta de Jesus no verso 14. Jesus diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. A lei de Moisés, a lei mosaica, atribuía aos sacerdotes
a responsabilidade de validar a cura de um leproso. Depois disso, essa pessoa, após constatada a sua cura, o sacerdote dava ao poder, a autoridade dessa pessoa ser reintegrada à sociedade. Levítico 14. Mas onde ficava o sacerdote? Onde morava o sacerdote? Dentro de um templo. E na lei de Moisés, era proibido entrar no templo. Quando Jesus diz para eles, vão apresentar-se aos sacerdotes, Jesus não os tinha curado imediatamente. Se Jesus curasse naquela hora, era muito simples, era só ir para Jerusalém. Era só ir em direção ao templo. Mas quando Jesus diz, vão apresentar-se aos sacerdotes, os furúnculos ainda estão lá. Quando Jesus diz, vão apresentar-se aos sacerdotes, a podridão entre os dedos está lá, a pele podre está lá. Jesus não disse para eles, Deus abençoe vocês, recebam a cura, sejam livres desse mal. Não, Jesus diz, vão mostrar-se aos sacerdotes, do jeito que vocês estão, com essa doença, com essa ferida, com essa aflição. Vá do jeito que você está. Irmão, irmã, escute o que eu vou te dizer, porque isso é de Deus que eu vou te falar. Após uma palavra liberada, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, mesmo quando nada está acontecendo, vai caminhando. Jesus poderia ter curado esses homens ali, na hora, mas por que ele não cura naquele momento? Porque Jesus queria desafiá-los, ainda na escuridão de um corpo tomado por feridas, irem em direção à luz, mediante a obediência. A Bíblia diz no versículo 14, que enquanto iam, foram purificados. Você pode repetir, diga, enquanto iam, foram purificados. O que aconteceu aqui, pastor? Por acaso a ordem de Deus estava com um delay, com atraso? Não. A fé é exatamente isto, é receber uma direção de Deus, é crer na palavra que já foi liberada a nós, virar as costas para as circunstâncias e seguir em frente. Isso é fé. Fé é exatamente isso. É receber uma palavra de Deus, crer nessa palavra e seguir em frente, ainda que depois que Deus fale comigo, eu continuo do mesmo jeito. Andar no momento em que Deus diga, vai. Mas a dor, ou o problema, ou a aflição, continua lá. Os primeiros passos desses 10 leprosos foram dados em direção ao que Deus mandou quando eles ainda estavam doentes, aflitos. Mas a Bíblia diz que enquanto eles iam, alguma coisa aconteceu. Aleluia. Eu não sei quem está precisando desta palavra hoje. Talvez alguém entre nós que ao sair de casa tenha dito, Senhor, olha, eu vou para a igreja hoje, eu quero sair deste culto transformado. Eu digo sim, Deus tem poder para isso. Deus tem poder para isso. Jesus Cristo não morreu na cruz para que a sua vida seja movida por aquilo que o inimigo tem tentado enfiar na sua cabeça.
há um caminho de vitória, há um caminho de bênçãos. E Deus, muito mais do que tirar de você um problema, Ele quer te lembrar que há vida e abundância nele. E vida abundante é uma vida completa. E vida completa é uma vida cheia de paz, alegria, saúde, prosperidade, proteção, libertação. A lepra, o problema, a aflição é só um detalhe. Deus está falando para alguém hoje. Eu quero fazer você contrariar essa alma mimada e ir caminhando. Vai caminhando. Vai caminhando mesmo quando nada está dando certo. Ainda que os homens dizem não, ainda que a religião diz não, ainda que os laudos confirmem um resultado ruim, ainda que as circunstâncias dizem não, apenas creia que o Deus da sua vida está te enviando. Enquanto você vai, a algum momento dessa jornada, as coisas vão começar a acontecer. Eu farei enquanto você avançar, diz o Senhor. Quantos estão dispostos aqui a apenas andar com base na palavra de Deus? A palavra de Deus nos basta, a palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus é a base, a palavra de Deus é o piso, a palavra de Deus é o nosso asfalto, a palavra de Deus é a terra firme para aqueles que continuam andando. Aleluia. Deus seja louvado. Esses homens estão andando porque ouviram a palavra e estão indo a Jerusalém. Eles sabiam que eram impuros. Eles sabiam que poderiam ser apedrejados. Eles sabiam que corriam risco de morte. Mas eles acreditaram na palavra de Deus. Quantos acreditam e creem de fato na palavra de Deus? Aleluia. Eles partiram com convicção de que o certo a fazer era ir. Não há sinal de melhora, mas eles estão indo. Não há sinal de que Deus vai fazer alguma coisa, mas eles estão indo. Eles obedecem. Isso é fé. E Jesus Cristo não tem problema com a sua dor. A sua aflição não é problema para Jesus. Ele só quer que você obedeça acima da sua aflição. Ele só quer que você o obedeça e creia nele acima da sua dor. Essa é a proposta. Esse é o desafio de Jesus. Eu e você entendemos que o nosso problema não é problema para ele. A nossa dor não o aflige. Nem o meu choro o comove. O que chama atenção num aflito, o que chama atenção num doente, não é o choro dessa pessoa, embora estamos livres para chorar, para chorarmos. Mas o choro na minha dor, o choro na minha aflição, o choro na minha agonia, não chama a atenção de Jesus. O que chama a atenção de Jesus é que a minha fé nele está acima da minha dor, acima da minha aflição. Então, o que Jesus quer fazer é que você o obedeça acima de 3 pontinhos. Essa aflição não pode ser o que te une a Deus. Tem muitas pessoas que querem ter essa intimidade com Deus com base na sua dor. A aflição não pode ser o agente que vai unir você a Deus. O que une você a Deus tem que ser a obediência, a fé na sua palavra. O que une você a Deus é crer incondicionalmente na palavra de Deus. Os leprosos aqui do nosso texto, eles demonstram essa fé. Ao partirem para os sacerdotes, mesmo antes de terem sido curados.
Então, apesar de estar doente, eu obedeço. Apesar de estar sangrando, eu creio. Apesar da conta bancária estar no vermelho, eu sei o que Ele espera que eu faça. Apesar de eu não estar entendendo o momento que eu estou vivendo, Deus espera que eu continue andando. Eu sei que alguém veio ao culto hoje e precisava ouvir essa palavra. Fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu sei quem me mandou ir. Caminhar pela fé é acreditar que em algum momento da jornada as coisas vão começar a acontecer. Não é porque você ainda carrega os furúnculos da vida velha que Deus não esteja fazendo nada. Não é porque você ainda esteja dormindo mal que Deus não esteja fazendo algo. Não é porque você ainda tem incômodo que Deus está alheio. Deus está falando para você que você, apesar disso, você é capaz de andar. Você é capaz de parar com esse assunto e seguir em frente. Jesus apenas quer que você vá do jeito que você está. Vá com a vida que você tem, com os problemas que você tem. Talvez essa lepra não seja uma lepra física, mas uma lepra financeira, uma lepra emocional, uma lepra espiritual, uma lepra familiar. E a gente quer um milagre na hora. Quando nós estamos vivendo essas lepras, entre aspas, a gente quer um milagre na hora, a gente quer um milagre urgente, tem que ser na hora. Mas a Bíblia diz que o milagre aconteceu enquanto eles... Eu não sei quem está entendendo essa palavra, mas você é capaz de acreditar que Deus pode fazer enquanto você o adora. Aleluia. O crente comum espera primeiro Deus fazer, para depois começar a andar. Uma pessoa comum espera primeiro Deus resolver todos os seus problemas, para depois dizer, agora eu te sirvo. O Senhor abriu uma porta maravilhosa, agora eu sou teu servo. O Senhor me deu aquele livramento, eu vou te servir agora. Senhor, traz o meu filho para casa, que quando o Senhor trouxer o meu filho para casa, eu vou te adorar. Senhor, resolve os problemas da minha empresa, porque a hora que a minha empresa estiver em ordem, eu prometo, Senhor, eu vou estar sempre na tua presença. Mas isso todo mundo faz. Agora, se você der passos de fé, ainda que se arrastando, se você dar passos de fé, mesmo dizendo, Senhor, eu não tenho nada, nada está melhorando, mas o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, eu tenho direção, eu sei qual é o caminho, nada está melhorando, está tudo igual, mas o Senhor falou comigo. Vá! Caminhe, ande, mesmo quando as coisas ainda continuam do mesmo jeito. Querido irmão, querida irmã, entenda o que Jesus está falando nessa noite. Deus manda dizer para alguém aqui, eu farei enquanto você avançar. Põe a mão no seu coração, põe se você puder. Aperta a sua mão sobre o seu peito. Toda a paralisia que tem te prendido, toda angústia, todo trauma. Você veio aqui adorar o Senhor Jesus nessa noite. Você chegou aqui se arrastando talvez. Jesus sabe, mesmo com a vida meio que atrapalhada, você o chama de Senhor. E se você continuar nesse ritmo, caminhando, ainda que as coisas continuam do mesmo jeito, Ele vai fazer. Aleluia. Diga para duas pessoas perto de você, continue indo. Porque enquanto você avança,
Diga, Ele faz. Aleluia. Aleluia. E esse Jesus lindo, maravilhoso, está aqui. Ele não está aqui para dizer para você que acabou. Ele está aqui dizendo, eu não vou curar só porque você quer que eu cure. Eu não vou restaurar o seu casamento só porque você quer que eu restaure o seu casamento. Eu não vou unir a sua família só porque você está pedindo para que eu provoque essa unidade, essa união na sua família. Jesus, ele faz algo mais, ele vai te dar dignidade. Você vai voltar a ter vida de verdade. Ele vai fazer você voltar para o lugar, aquela situação que te desprezou, fazer essas circunstâncias reconhecerem que você foi literalmente curado, purificado e liberto. Vá em direção ao que Deus tem para você. Eu vou em direção ao que Deus tem para mim. Eu vou em direção ao que Deus tem para mim. Talvez você está com menos honra, mas continue andando. Talvez você está com menos respeito, mas continue andando. Talvez com menos recursos, mas continue andando. Talvez com menos oportunidades, continue andando. Com menos direitos, continue andando. A ordem de Jesus não mudou. Ainda que você pensa que não tem, ainda que você pensa que não é, ainda que você imagina que não pode, ainda que você calcula que não consegue, mas vá, diz o Senhor. Enquanto você vai, eu purifico. Enquanto você vai, eu liberto. Enquanto você vai, eu transformo. Enquanto você avançar, eu farei. Mas pastor, como é que eu posso avançar assim? Eu passei por um processo. Como é que eu vou ficar de pé assim? Jesus não te pediria se não fosse possível. Jesus não te pediria se não fosse possível. Eu quero dizer para você que está aqui nesse lugar e para quem está nos acompanhando em casa, online, eu não estou pregando autoajuda, isso não é uma dica, isso não é um conselho, não estou pregando motivação, estou pregando Bíblia. E eu quero dizer em nome de Jesus, seja qual for a sua situação, diga para você mesmo, eu posso andar, eu posso ficar de pé, eu posso continuar crendo porque Jesus falou que eu posso continuar crendo, eu posso andar porque Jesus falou que eu posso andar. Por alguma razão, Deus permitiu você chegar aqui nesse culto. Por alguma razão, tem coisas que ainda travam você. Não se deixe acostumar com essa fase. Não se deixe acostumar com esse momento, com essa situação. Pare com essa rede de crises, com essa colônia de crise. Não se acostume com a falência, não se acostume com essa crise, não se acostume com essa doença, não se acostume com esse vício. Seja livre. Ele vai fazer enquanto você avançar. Vai ter o dia que o seu coração vai parar de sangrar. Vai ter o dia que você vai ter muita paz e dizer, gente, como Jesus é bom. Vai ter um momento, e esse momento já está escrito, esse dia já está marcado. E para encerrar, a Bíblia diz que eles estão limpos. Eu percebo que começou um conflito aqui, pastor Gessé. Enquanto os 10 leprosos estão curados, um deles entra em crise. Não é? Ele fica em crise porque a ordem de Jesus, qual era? Vá apresentar-se ao sacerdote, certo? Mas um deles, reconhecendo Jesus, quem era Jesus,
reconhecendo que estava completamente curado, ficou na dúvida. Qual sacerdote ele está falando? Eu já vi muita gente pregando sobre esse texto e tentando entender qual era o leproso diferente. Mas a questão aqui, o segredo aqui desse texto, não é entender quem é o leproso, mas saber quem é o sacerdote. E o impressionante é que os 10 seguem em direção a Jerusalém, eles vão se apresentar ao sacerdote, mas um deles, justamente o samaritano, que tinha um pensamento esquisito sobre as coisas de Deus, ele volta pelo mesmo caminho para encontrar esse Jesus, que para ele é o verdadeiro sacerdote. Ele retorna porque, não só porque veio a cura, mas porque veio uma revelação. É como se ele pensasse, meu Deus, que homem foi aquele? Que presença foi aquela? Que unção foi aquela? Ele percebeu que o verdadeiro sacerdote não estava dentro do templo em Jerusalém, mas o verdadeiro sacerdote estava ao longo do caminho que ele encontrou. Você vai ter um encontro com Jesus, o sacerdote, enquanto caminhar nessa aflição, nessa dor. Essa foi a grande decisão que ele tomou. Afinal, eu vou seguir o sacerdote da tradição, ou eu vou abrir o meu coração para uma experiência nova e viver o que eu nunca vivi, porque ninguém falou comigo e ele falou, ninguém me amou e ele me amou, porque quando ninguém me deu um destino, ele me deu um destino. Eu quero dizer que você vai ter muitas experiências com Deus, mas ao longo dessas experiências, mais do que carro novo, mais do que casas, mais do que bens, lembre-se que Jesus Cristo é o motivo maior de nós estarmos ainda em pé. Ele é a razão, Ele é a única razão de estarmos em pé. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, e a Bíblia fala que ele vai dando glória a Deus, voltou para agradecer. Ele está voltando, e aí, já estou encerrando, ele está voltando, e aí pergunto para ele, para onde você vai? Eu vou ver o sacerdote. Mas rapaz, o caminho é para lá, Jerusalém, é lá que está o sacerdote. Não, o sacerdote que me limpou, que me curou, está para cá. Porque o que o sacerdote no templo podia fazer? Apenas constatar a cura. Mas quem curou? Acho que precisa de água. O máximo que o sacerdote podia fazer, aquele do templo, da tradição, é analisar, constatar a cura e liberar a sociedade novamente o leproso, constatar a sua cura. No caminho ele fala, mas espera aí, não é o sacerdote tradicional que está lá no templo, que me curou, que disse, os seus pecados estão perdoados, levanta, a tua fé te salvou. Quem falou foi quem eu encontrei no caminho. É para lá que eu vou. Ele reconhece Jesus na sua caminhada. Mas se você também reconhecer Jesus na sua caminhada, é possível você ir do jeito que você está. É possível ir traído, injustiçado, machucado, ferido, leproso, viciado, abandonado, sem rumo, endividado. Vá apresentar-se ao sacerdote no caminho. Vai porque Jesus cura a sua cabeça, Jesus cura o seu coração, Jesus já tem um dia reservado para você, vai caminhando na sua direção. Jesus é maior que o que te prende, Jesus é maior que o que te machuca, Jesus é maior do que te magoa, Jesus é maior do que essa pressão, depressão. Vai adorando, mesmo que tremendo, ainda que se arrastando, ainda que com dor nas costas, vai, que enquanto você vai, eu farei. Aleluia.
Vai andando, vai indo. Ainda que teu passado esteja te chicoteando. Eu sei que estou falando com pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo está falando para corações aqui nessa noite. Vai adorando, ainda que angustiado, porque Jesus é maior que essa angústia. Vai adorando, vai caminhando com esse medo que você tem, porque Jesus é maior que o seu medo. Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Caminhe mesmo quando as coisas não estão dando certo, porque em algum momento na jornada as coisas vão começar a acontecer. Enquanto você avança, Jesus faz o milagre. Enquanto eles enquanto iam, foram purificados. Enquanto eu vou, com a minha aflição, com a minha dor, com o meu diagnóstico comprovado, documentado, eu continuo indo. Porque eu sei que enquanto eu vou, serei purificado. Essa é a palavra que Deus manda entregar para a igreja nessa noite. Reconheça quem é Jesus na sua caminhada. Identifique Jesus nesse processo. Identifique quem é Jesus nesse processo. E vai. Porque eu repito, ele diz: enquanto você avança, enquanto você caminha, eu faço o milagre. Aplauda Jesus com bastante alegria.